O ministro Alexandre de Moraes autorizou, então, na segunda-feira a gente viu, a operação policial da Polícia Federal contra o Carlos Bolsonaro com base em um print de uma conversa de WhatsApp. Na troca de mensagens, uma assessora do gabinete de Carlos, Luciana Almeida, envia mensagem para a assessora de ramagem, Priscila Silva, citando o nome de uma delegada da PF e inquéritos envolvendo o presidente e 3 filhos. Né? Tá ali na nossa matéria o print. A decisão de Moraes destaca que os dados da mensagem são compatíveis com informações internas da PF, revelando um possível núcleo político no esquema de espionagem na ABIN. Pois é uma série de questões que precisam ser esclarecidas aqui. Então, ficam perguntas. Primeiro, né? O Ramagem, essa é a questão mais óbvia, né? O Ramagem foi exonerado da BIM no dia 30 de março de 2022. A mensagem da assessora do Carlos Bolsonaro, a ex-assessora do Ramagem, é do dia 11 de outubro, né? Sim, é isso? 11 de outubro, que está aí nesse print. Ou seja, como pode ser uma BIM paralela, o uso indevido da BIM, se o sujeito nem estava mais lá? Só isso. Veja, só esse detalhe já seria o suficiente para desmontar essa peça inteira como mera perseguição política. O que ela é, de fato. Né? Porque isso aí não é nada. Não quer dizer absolutamente nada. E pedir o número de inquérito também nem crime é. Né? Então isso não é absolutamente nada. É como alguém me mandar uma mensagem pedindo para mim, sei lá, o endereço do ministro da Educação hoje. Bom, eu não estou no Ministério da Educação há 5 anos. E alguém me acusar, tá vendo? Você está usando aí a sua influência no Ministério. Isso não existe. O sujeito não está mais no cargo há meses. Né? Como ele pode usar a máquina? Como que ele pode mandar na BIM se a BIM tinha outro diretor-geral? Então, assim, isso aí é uma farsa. Além disso, Ana, tem um outro problema. Né? O pedido da busca e apreensão na casa do Carlos Bolsonaro foi assinado no dia 29, ou seja, na madrugada. Porque a operação foi às 6 da manhã. Então foi assinada entre a meia-noite e as 6 da manhã. Ou seja, algumas horas depois da live em que o Carlos Bolsonaro colocou 1 milhão de pessoas para assistir o Bolsonaro e ele lançar um curso. Né, e falar das eleições. Mostrando a popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mostrando que, embora achacado, massacrado, humilhado, detonado pela imprensa, pela esquerda e pelo STF, o Bolsonaro ainda tem alguma força, né? Sobretudo a força eleitoral. Né? Ele ainda é um sujeito muito popular. Sabendo que essa live iria repercutir, né, nas redes sociais, na mídia não, porque a mídia ia esconder, ia ficar inventando alguma coisinha ali, né? Mas nas redes sociais, né, e que provavelmente o curso do Eduardo Bolsonaro ia bombar, né, a tal da plataforma lá que ele estava lançando. E desculpa, Silvio, só mais um ponto. Em relação às lives do presidente Lula também, não é? Ao fiasco das do presidente Lula, ao constatar não isso também. Ninguém, que ele acabou de cancelar, exatamente. Aliás, né, fizeram uma cortina de fumaça para desviar a atenção do fenômeno e do sucesso que Bolsonaro continua sendo. A outra coisa é o seguinte: de onde veio esse print dessa conversa? Quem já tinha posse disso, não é? Não. Porque já deu para achar isso aí no celular do Ramagem que foi apreendido? Não, porque isso aí é mensagem para a assessora dele. Né? Então, assim, da onde veio esse print? Né? Desculpa, Dani. Diante disso que você está colocando, Silvio, dá até a impressão assim, já havia a intenção, então, dessa investigação, mas aí com a live, com o sucesso, com a, sei lá, motivação de tentar abafar, então, outras coisas, não, a gente precisa fazer barulho em cima disso. Sim, porque o que acontece? O Carlos Bolsonaro voltou das cinzas. Ninguém sabia mais do Carlos até ele fazer aquela live. Né? E aí, o que acontece? É preciso requentar a tese do Gabinete do Ódio, que eu não vou cansar nunca de falar, que foi criada pelo Felipe Moura Brasil, aquele cara que está lá, onde que ele está agora? Na Cruzoé, sei lá. Né? Aquele sujeito que por algum momento a direita achou que ele era um dos nossos aliados. Né? Então o Felipe Moura Brasil criou a tese do Gabinete do Ódio lá naquela matéria da Cruzoé que chamava Os Blogueiros de Crachá. Né? Isso embasou tudo o que está acontecendo até hoje. Né? Todo mundo gostou daquela tese e estão perseguindo, né, as pessoas até hoje. E a tese principal é de que o Carlos Bolsonaro é quem manda em tudo. Né?
que eu acho assim, uma coisa até simplória, né? Você imaginar que pessoas tão boas que tem por aí, né? Pessoas inteligentes, articuladas, etc., trabalham a mando do Carlos Bolsonaro. Até chega a ser até um pouco ofensivo. Nada contra o Carlos, que obviamente tem lá os seus méritos, né? Mas quem conhece o Carlos Bolsonaro sabe que ele é uma pessoa que ele não é mais articulado, que ele não sabe conversar direito com as pessoas, que ele tem, né, um péssimo relacionamento, ele não tem habilidades sociais lá muito boas, né, não tem dificuldade de se relacionar, né, é meio paranoico, acho que todo mundo está querendo foder o pai dele, não é mesmo? Quem está, obviamente, ajudando. Então, fala assim, esse sujeito com, né, distúrbios paranoicos, né, vai organizar uma quadrilha, né, um grupo deste tamanho, né, e mandar em gente assim, em ministro de Estado, né, em chefe de polícia e tal, pô, é um pouco de delírio, né? Não é só nem fácil, aí já tem que ter um pouco de delírio mesmo nesse negócio. Bom, mas assim, então precisa colocar o Carlos, requentar a tese. E a tese é que o Carlos é o chefe de tudo, então precisa colocar ele no tal do núcleo político. Quando você lê os documentos, né, os pedidos da PF, etc., autorizados pelo STF, né, o Carlos ele faz parte do núcleo político, ele e a tal da assessora dele, a Luciane, que comandam toda a ABIN paralela. E o Ramagem é uma espécie só de cumpridor de tarefas. Né? E para quê que é a ABIN paralela? Para criar dossiês para falar mal dos adversários do Jair Bolsonaro. Como se fosse preciso uma ABIN para a gente poder xingar o Lula. Né? É isso que eles estão dizendo. Né? E onde estão os indícios de que o Carlos está no núcleo político que controla essa coisa toda? Em nada. Em nada. Quando você lê o documento da Polícia Federal, são só adjetivos. Quais são os indícios que baseiam o pedido? Nenhum. No máximo tem esse print de uma assessora dele conversando com uma assessora do Ramagem, meses depois do Ramagem ter deixado a BIM. Ah, do próprio Ramagem. Ah, tá. O print é do Ramagem. Né? Meses depois, mas mesmo assim, meses depois do Ramagem ter deixado a BIM. Então, assim, só no mundo do STF que o sujeito que foi demitido continua mandando na empresa onde ele era chefe. Né? O pior, né? Numa empresa ele pode até ter alguma influência. Agora, num órgão como a BIM, né? Acho bem difícil. Né? O Daniel, que é nosso diretor de estúdio aqui, mas ele também é um ótimo jornalista, e ele explicou então bem isso. A PF pegou o celular do Ramagem, buscou lá na nuvem dele, fuçou e encontrou esse print. Esse print foi tirado pelo Ramagem porque ele achou estranha essa mensagem, printou e queria saber... pode ter sido isso. E para entender o que era aquilo, né? Do que se tratava essa mensagem. E no caso, ela estava parabenizando ele, né, Dani? Ela parabeniza pela eleição, né? Então, só parabenizou ele, dizendo, né, os parabéns porque ele ganhou lá como a vaga, né, como deputado. E era isso. Então, e aí já pegam esse casinho minúsculo para poder botar lá no inquérito. Então, mas eu tô falando assim, que ela dá os parabéns para ele e logo em seguida ela já pede a informação, né? Então, ele que pergunta, Dani? Sim. Ele fala que ele nem tinha visto a mensagem também, né? Então, veja, ela se apresenta ali, porque eles cortaram o print, né? Mas ali dá para ver que ela falou: sou a Luciana, assessora do deputado, do vereador Carlos Bolsonaro, desejo muito sucesso por ele por lá. Então, quer dizer assim, ela é a chefe da porra toda, mas ela nem conhece o Ramagem. Né? E só parabenizou. Agora vamos eleger nosso presidente Bolsonaro. Beijo, tudo bem? Enfim, né, o negócio todo assim, justificar uma busca e apreensão com base nisso, é óbvio que é uma palhaçada. Assim como foi a palhaçada a busca e apreensão na casa do próprio Ramagem. Né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, parece que este pedido, né, a Polícia Federal já tinha esse print, esse negócio pronto antes de ter o celular do Ramagem. Esse é o ponto. Porque eu falo, da onde veio esse print? É do celular do Ramagem. Então, é do celular do Ramagem, mas o que acontece é que a PF já tinha o pedido do negócio pronto antes do celular, de ter o celular do Ramagem. Para dar um motivo de ligar, inclusive, então, também o Carlos, né? Então é tudo esquisito. Bom, além disso, né, do negócio todo ser uma farsa, teve o apoio do jornalismo no dia anterior, né, no dia de ontem. Isso. Né? Quer dizer, vários
órgãos de imprensa noticiaram a mesma coisa, movidos pela má intenção da assessoria de imprensa da Polícia Federal, que foi má intenção mesmo, eles fizeram de propósito a maneira de noticiar os fatos, né? Amplificado pela gordinha da Globo News, que eu sempre esqueço o nome daquela jornalista, uma gordinha, sabe que é meio cheinha, assim, bonitinha, uma gordinha bonitinha, Daniela Lima. Da Daniela Lima, né? Amplificado pela Daniela Lima, né? Dizendo que ela se chama, a Daniela Lima é uma espécie de Pablo Marçal do Globo News. Né? Ela não pode ver uma mentira passando na frente dela que ela já dá como notícia, depois ela fala, foi um erro. Não, no caso da Globo News, nunca é fake news. Né? Para destruir os oponentes políticos. É só um errinho. Não, né? ela nem assume que foi um erro, na verdade. No caso dela, né? E aí, o que a Globo News, né, e todos praticamente os órgãos de imprensa falaram, foi que foi apreendido, junto com o Carlos Bolsonaro, um computador da BIM. Aí fala, bom, se o Carlos Bolsonaro está com um computador da BIM, aí lascou-se, né? Aí o Daniel, nosso colega aqui do estúdio, né, lembrou muito bem, falou, cara, mas se o Ramagem já tinham feito busca e apreensão na casa dele, né? Você acha que o Carlos Bolsonaro ia estar esperando em casa com um computador da BIM, não ia ter jogado lá para a baleia Jubarte comer? Né? Essa história não faz o menor sentido. Obviamente. Eu falo, então vamos esperar que vai ter desdobramentos. Aí no final do dia, né, à noite, bom, aí teve assim, o computador da BIM, e quando a Polícia Federal chegou, o Bolsonaro e o Carlos fugiram de jet ski para o alto mar. Temos imagens. Bom, acontece que na live do dia anterior, o Bolsonaro falou assim, só vou não sei o quê, porque amanhã eu vou pescar. Só vou voltar a mexer com os negócios da eleição, porque amanhã eu estarei pescando. Acontece, eles saíram de manhã pescar, bem antes da Polícia Federal ter chegado. Né? Quando conseguiram falar, quando foi o Weingarten conseguiu falar com o Bolsonaro, ele retornou, porque no meio do mar não pega celular, né? Mas quando conseguiu um sinal, eles voltaram e atenderam a Polícia Federal, tanto que tem os vídeos do Bolsonaro e o Carlos lá conversando com a polícia, muito tranquilamente. O policial até dá uma buzinadinha pro Bolsonaro na hora de ir embora, dá tchauzinho, né? Eles tudo muito tranquilo. Né? Bom, então assim, a imprensa começou a mentir que o Bolsonaro tentou fugir, que tinha o computador apreendido, etc, etc. Além disso, a Polícia Federal apreendeu um bloco de notas do Jair Bolsonaro sobre quem não tinha mandado de busca e apreensão. Lembrando que o mandado de busca e apreensão era sobre a residência do Carlos, e eles foram na casa do Bolsonaro. Então, assim, tudo cagado, né, esse negócio. Mas aí, no final da tarde, a gente ficou sabendo que, não, o computador, na verdade, foi apreendido na mesma operação com um militar, né, amigo do Carlos Bolsonaro, ligado ao Carlos Bolsonaro. Né? Então, bom, ainda é esquisito, né? Mas tudo bem. Bom, mas pelo menos já é mentira, não está com o Carlos Bolsonaro. Né? Foi inventado. Por quê? Porque a notícia que a Polícia Federal deu. Fizemos a operação contra o Carlos Bolsonaro e nessa operação foi apreendido um computador da BIM. Né? Só que foi contra o Carlos Bolsonaro e mais uns 4, 5 fulanos. Né? Bom, e aí foi. E aí ontem a BIM publicou uma nota dos servidores da BIM dizendo que a porcaria do computador foi apreendida com uma funcionária da BIM, uma servidora da BIM, que obviamente eles não podem falar quem é, porque ela é uma 007, né? É uma agente secreta da BIM que estava com o computador lá na Bahia, onde ela estava com o marido dela de férias. E ela, como servidora da BIM, certamente tem os equipamentos da BIM que ela precisa usar. Né? E o equipamento foi apreendido, e é a porra do negócio que ela usa para trabalhar. Né? Agora, qual que é o problema? Ela é casada com o tal do militar. Então foi apreendido na casa do militar? Foi. Não, mas estava com ele? Não. Estava com a funcionária da BIM. Né? Então, assim, há uma diferença enorme entre um computador da BIM estar na posse do Carlos Bolsonaro e o computador da BIM estar na posse do funcionário da BIM que é designado para usar aquele computador, né, cujo o marido conhece o Carlos Bolsonaro. Então, assim, o Carlos Bolsonaro não pode conhecer ninguém mais. Né, porque certamente ele tem amigos. Né, Ele trabalhava com o presidente. Pois é, e ele trabalhava com o presidente, exatamente. Né? Então, o cara não pode conhecer. Quem conhece o Carlos Bolsonaro agora é bandido. Está envolvido em crime. Sim. Em qual crime? A gente não sabe ainda, né? Vai aparecer. Então, assim, isso tudo é uma palhaçada.
É uma palhaçada. Quer dizer, eu não sei por que eles estão agindo de maneira tão rápida e tão destrambelhada. Porque assim, a mídia deu um sinal verde e falou, podem ir lá e fazer tudo o que vocês quiserem que a gente vai, né, acobertar, a gente vai passar pano, etc, etc. Mas assim, me parece até que há um certo desespero do STF, sobretudo do Alexandre de Moraes, em correr com esse negócio de maneira, tão destrambelhada. Agora, não sendo suficiente, Ana, tudo isso aí, ontem mesmo, às 3 da tarde, o deputado Zucco, né, lá do Rio Grande do Sul, publicou uma nota, quer dizer, antes da imprensa vir com o desmentido dela, tudo, publicou uma nota dizendo o que aconteceu, porque ele estava lá na casa do Bolsonaro. E a imprensa simplesmente se calou a respeito do que disse o Zucco, né, deixou as notícias, as fake news correrem até altas horas da noite. O Zucco disse o seguinte: como testemunho ocular dos fatos, me coloco no dever e na obrigação de fazer os relatos a seguir. Ao final da transmissão, combinamos de sair para pescar no dia seguinte, né, ao final da transmissão da live lá dos 4 Bolsonaros. Com as condições perfeitas para tal, partimos exatamente às 5h50. Tempo bom, um mar calmo, sem vento. Usamos um barco e um jet ski para fazer o deslocamento marítimo. É fato que em alto mar o sinal de telefone celular fica bastante prejudicado. Somente às 9h40, o advogado Fábio Weingarten conseguiu o contato com o presidente Jair Bolsonaro, relatando que havia uma equipe da Polícia Federal em sua residência. Retornamos na mesma hora. A Polícia Federal não chegou às 6 da manhã na casa do presidente, porque primeiro eles foram no caso do Carlos, e aí quando entenderam que ele não estava lá, que ele estava em Angra, aí sim que eles foram para lá. Chegamos à casa do presidente por volta das 10h30. E logo ele se colocou à disposição da Polícia Federal. Aqui é preciso repudiar veementemente a responsabilidade da jornalista Daniela Lima, que mentiu ao informar que Carlos Bolsonaro estaria de posse de um computador da BIM. Da mesma forma, é totalmente inverídica a informação que o presidente e seus filhos fugiram de casa para escapar da operação da Polícia Federal. Eu, como deputado federal, sou testemunha desse fato. Repito, saímos para pescar logo cedo em virtude das condições perfeitas para a prática da pesca. Dito isto, também é preciso criticar a forma como foi conduzido o mandado de busca e apreensão. A operação tinha como objetivo confiscar o celular do vereador Carlos Bolsonaro, mas os agentes da PF avançaram sobre outros equipamentos. Um tablet e um computador de um assessor do presidente Bolsonaro também foram recolhidos. Aliás, em certo momento, os agentes fizeram menção de recolher os equipamentos de todos os presentes, inclusive o meu aparelho celular. Outro fato que eu considero da mais alta gravidade. Por fim, é preciso ressaltar que o mandado de busca e apreensão extrapolou todos os limites da legalidade, haja visto que a Polícia Federal vasculhou a casa inteira do presidente Bolsonaro, que sequer era alvo desta operação. Afinal de contas, quem era realmente o alvo ou alvos dessa ação? Esperamos resposta para muitas indagações e, mais uma vez, cobramos responsabilidade dos meios de comunicação na divulgação dos fatos. Ou seja, aproveitaram... Óbvio que eles sabiam que o Carlos não estava na casa dele, porque a transmissão foi feita lá em Angra e o Carlos estava lá. Né? Aproveitaram o fato dele estar na casa do Jair para vasculhar a casa do Jair.